Olá, irmãos, a paz do Senhor, mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Essa semana é a semana da Páscoa aqui no Brasil, né? Não sei se é em todo lugar, não pesquisei. E nós sabemos que Páscoa não é coelho, né? Sim, o Cordeiro vivo que desceu do céu, né, para nos dar vida e vida em abundância. Se não fosse por ele, nós já estávamos condenados, né? Não teríamos salvação. Mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, hoje nós podemos ser salvos através dele. Jesus virou a nossa ponte para o céu. Não há outro meio de ir para o céu se não for através de Jesus. Irmãos, e hoje eu vou falar um pouco sobre isso, já que é a semana disso, né? É a semana da Páscoa no Brasil. Claro que algumas pessoas não têm consciência disso, infelizmente, ou só não se importam mesmo, mas eu sempre falo com os meus filhos, mesmo que vocês gostem de comer chocolate, né? Porque a gente não compra sempre, né? Até por causa da saúde mesmo. Então, mesmo que eles gostem de comer chocolate, não é esse o símbolo, não é esse o significado. Então, sempre, na época ou fora de época, eu sempre estou explicando para eles, para que eles não venham a ser enganados. Então, eu louvo ao Senhor por Ele ter nos dado essa chance, essa oportunidade, porque se os irmãos forem ler lá em Gênesis, tá aqui, ó. Em Gênesis, no capítulo 3, os irmãos vão ver, né, sobre a tentação, que o Senhor, ele deu uma ordem específica para o homem, nem foi para a mulher. Por isso que na Bíblia fala que o pecado entrou através de um homem, que foi Adão. Não foi para Eva que o Senhor deu a autoridade, foi para Adão. E o Senhor falou que ele podia comer de toda, gente, de toda a árvore do jardim, mas só não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. E aí que Satanás entrou, o enganador, o destruidor, e foi e falou com Eva que essa árvore não mataria ela, que não era para ela, né, ficar temerosa, porque não ia acontecer aquilo que o Senhor falou. Gente, sendo que Deus não é mentiroso. Não matou o corpo, a carne dela, né? Mas através disso entrou o pecado no mundo e a partir disso todos nós fomos considerados também pecadores. Mas como o pecado entrou através de um homem, porque foi por Adão, porque Eva desobedeceu, mas ele ouviu ordens expressas do Salvador e ele dominava sobre tudo ali. Mas ele não ouviu, ele ouviu Eva, comeu e ainda falou: Senhor, a mulher que tu me deste, me deu para eu comer e eu comi. Então, por ele entrou o pecado no mundo. Não vamos julgar também, né, gente, Adão, porque uma vez eu estava lendo essa passagem e eu fiz como muita gente faz. Há muito tempo eu falei, ai, mas por que Adão foi comer desse fruto proibido, né? Poxa, complicou a vida de todo mundo. Aí o Senhor ministrou no meu coração. E você? Quantas vezes eu mando você fazer as coisas e você não faz? Quantas vezes eu digo para você que não pode e você passa por cima?
Você não pode falar dele. A sua essência agora é igual a dele. Desobediente, pecadora, pecaminosa. E realmente, gente, então eu não julgo. Ele era um homem, ele errou, desobedeceu a Deus e sofreu as consequências, assim como nós. E merecer, gente, nós merecemos sim, nós não merecemos nada de bom. Mas como o Senhor ele é bom conosco, graças a Deus, ele é bom, ele é o próprio amor, nós estamos aqui hoje. E, gente, para falar disso, né, dessa maravilha, a Páscoa é sobre a ressurreição de Jesus, porque muitos só pregam a morte, mas esquecem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O meu Deus não é um Deus morto. O meu Deus é um Deus vivo. Vivo. Assim como a palavra dele é viva e eficaz. O meu Deus, eu sirvo a um Deus vivo. E aqui, gente, para você ver como é que o pecado é enganador, que depois só vocês lerem, tá, gente? Mateus 27, 28, os capítulos, tá bom? Que vocês vão entender. Eu vou ler uma parte do Mateus 27, que é do 21 ao 25, que diz assim: E respondendo o governador, disse-lhes: Qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha que besteira, né, gente? Além de eles escolherem crucificar Jesus, foram desobedientes, cruéis, né? Eles ainda falaram que a responsabilidade do sangue de Jesus que caísse sobre eles e ainda sobre os filhos deles. Isso é para vocês verem como nós somos. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Então, gente, Jesus, por nós, ele foi açoitado. Ele teve uma coroa de espinhos na cabeça dele. Escarneceram de Jesus, cuspiram nele, bateram nele, né? E ele foi crucificado no Gólgota, que significa lugar de caveira. Lugar da caveira. Então, gente, não deixa esse sacrifício passar em vão. Jesus, ele deu a vida dele pela nossa, para que aquilo que entrou através de Adão, que foi o pecado, a morte, hoje nós pudéssemos ter vida. Porque se Jesus não viesse, será que nós, depois que nós morrêssemos, o que seria de nós? Condenação, inferno e o céu, e o arrependimento e o perdão nós não teríamos. Então, Jesus veio para consertar tudo o que estava fora do lugar. Ele deu a própria vida, ele sofreu por nós. Ele suou, gente, ele transpirou sangue para ver como ele também ficou aflito. Imagina um ser inocente, completamente inocente, provar da nossa maldade, da maldade do ser humano. Imagina. E nós, mesmo assim, ainda continuamos negando a Jesus com as nossas atitudes. Às vezes, até mesmo com a nossa própria boca. Continuamos
através do nosso gesto crucificando. Mas apesar que nós não temos poder para nada, e até Jesus, ele morreu naquela cruz, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. E Jesus foi por amor, não porque nós somos merecedores de nada. Nós somos pó, somos lixo. Então, gente, nós devemos agradecer, sermos gratos. Vai comer um chocolate? Sim, você pode comer, mas, assim, eu tô falando no meu haver, tá, gente? Mas não deixa esse dia passar em vão. Lembre-se do sacrifício que Jesus fez na cruz por você. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entrega. Não há nada melhor do que a nossa vida, né, aos pés de Jesus. E aqui, gente, tá escrito em Mateus 27, 51, tá escrito: E eis que o véu do templo se rasgou, depois que Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou o espírito dele. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha, gente, que bênção, que maravilha. Já pensou? Que coisa linda, gente. Imagina um parente seu já ter morrido e acontecer, Jesus foi crucificado. Daqui a pouco você olhar e aquele parente tá vindo até você, porque Jesus deu a vida dele pela nossa vida. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não deixe para vocês verem, reconhecer Jesus quando já for tarde, gente. Nós só temos esperança enquanto temos vida. Depois que nós não existimos mais nesse mundo, acabou. Aí é a hora do nosso juízo. Não deixe para esse momento. Aí, gente, depois, pulando mais para frente, no 27, a partir do 63, os homens, né, mal, falaram: Senhor, lembramos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Olha, gente, mesmo com tudo que eles viram, muitos ainda continuam achando que era mentira. A cegueira do pecado. Às vezes a gente já está tão acostumado a pecar que a gente vai calcificando aquele mal dentro da gente, e chega uma hora que, infelizmente, nada dá para ser feito. Mas porque é tanta maldade, então corre para Jesus enquanto é tempo. Porque na palavra de Deus diz que os limpos limpem-se mais e os sujos sujem-se mais. Então não queira continuar se sujando. E depois, gente, vem a ressurreição, que é o tema da Páscoa, que eu vou ler para vocês, do 28, do 1 ao 10. Mateus 28, do 1 ao 10. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago. Depois eu vou falar um negócio rapidinho sobre isso. E a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Imagina, né, gente? Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado.
Ele não está aqui, porque já ressuscitou, glória a Deus, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o verei. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas para dar as boas novas aos discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Glória a Deus, gente. E Jesus ressuscitou. Ele não está morto, ele vive. E aqui, gente, em Romanos 5, vou ler do 19 ao 20. Porque como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, nós, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos, nós, todos que entregarem a vida a Jesus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória a Deus, gente. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O bem, ele não importa o tamanho do mal que aconteceu, o bem sempre vai superar. Sempre. Porque é Deus, gente. É Deus. Ele é imbatível. Ele é invencível. Ele é indestrutível. Ele é fiel. Gente, vou contar rapidinho, sobre esse negócio do anjo. Tá dizendo aqui que ele veio como um relâmpago, né? Vou contar rapidinho uma experiência. Teve um dia que tava chovendo. Tem uns poucos, acho que foi mês passado, não lembro, gente. Tava chovendo não. Tava começando a querer chover e parecia que ia cair aquela chuva. Gente, eu sentada no sofá. Tava assim, gente, dando raio. Tava. Mas, raio e relâmpago. Tava assim. Gente, mas eu vi, e a minha filha viu também. Meu esposo estava no quarto assistindo televisão. Ainda os raios e relâmpagos não estavam tão fortes, então ele ainda estava com a televisão ligada. Eu e minha filha vimos tipo um raio mesmo, passar assim. Aí nisso que fez assim na janela, assim, mas era lá embaixo. É que eu vou tentar ver se dá para filmar para vocês depois, a distância. Aí, o que acontece? Gente, quando a gente olhou, parecia um anjo. Era um ser que da janela, sabe, era maior do que a gente imaginava. Assim, maior do que a gente já viu. E, sabe quando você tem uma luz que você bota de frente pro espelho, não reflete aquela luz muito forte, muito grande? Foi isso. Meu esposo, ele só contemplou essa luz. Mas eu e minha filha, a gente viu esse ser. E eu fiquei tão maravilhada, eu perguntei: mãe, você viu? E minha mãe falou assim: não, porque eu e minha filha, a gente estava mais perto da janela, mais próximo, né, a janela. E minha mãe, ela estava mais escondida, a gente estava bem na frente dela. O sofá é assim, né? Então a gente estava assim, e ela estava bem lá no canto e ela estava intertida. Gente, eu não vou dar certeza que era um anjo, mas estou falando que a mesma coisa que eu vi, a minha filha também viu. E nós ficamos maravilhadas. Nós ficamos falando: meu Deus, a gente viu, isso ali não é normal, isso ali não é normal. E, gente, foi lindo, tá bom? Eu vou tentar rapidinho dar uma filmada para vocês para ver se dá para ver a distância, tá? Gente, aqui eu estava, eu vou virar a câmera, só um minuto. Gente, eu tentei virar do outro lado, mas não deu. Então, lá na frente, aonde tem um poste, foi aonde que nós vimos. Então, gente, eu tava aqui na ponta do sofá,
minha filha estava aqui do meu lado e minha mãe e meu filho estavam ali. Então eu estava assim meio para frente. Então por isso que eu acredito que minha mãe não conseguiu ver esse clarão, gente. Não era relâmpago, não era. E a gente viu um ser, mas ele surgiu como um relâmpago. Entendeu? Foi muito rápido assim e parou. Ali onde eu mostrei, onde está o poste, eu não sei se deu para ver bem, gente, porque eu gravo no celular. Mas foi isso, gente, tá? Que o Senhor te abençoe, que você não venha esquecer de Jesus nenhum dia da sua vida. Não é só agora, nenhum dia da sua vida. Não esqueça, porque os que negarem a Ele, Ele também negará. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Graças a Deus estamos aqui, apesar das fortes chuvas. É porque o Senhor tem nos guardado. Tá bom, gente? Fiquem na paz. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e deixar um comentário. Tá bom, gente? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.